Trabalhar 6 dias na semana para ter só um dia de descanso. Esse modelo, conhecido como escala 6 por 1, é muito utilizado na indústria e no comércio. Para o trabalhador, ter só um dia de folga dificulta no tempo de relação com a família, nas horas de lazer ou se dedicar a um curso, um hobby específico que seja. O fim da jornada 6 por 1 começou no debate virtual, quando o influenciador Rick Azevedo mostrou um pouco da rotina dele dentro de uma farmácia, que impedia que ele tivesse qualidade de vida. A discussão ganhou força e fez com que ele criasse o movimento VAT. É o movimento Vida Além do Trabalho. Nas eleições de outubro desse ano, o Rick Azevedo foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro, com quase 30 mil votos. Ele também influenciou a colega de partido, a Erika Hilton, a propor uma PEC, proposta de emenda à Constituição, na Câmara dos Deputados, pedindo a extinção dessa jornada. Aqui é lugar de fazer lei. A bandeira ganhou engajamento e conta com mais de 130 assinaturas. Parte da extrema-direita se mostra crítica à mudança, estimulando o pânico com o discurso de que, com a redução da jornada de trabalho, pode aumentar o desemprego, a inflação e criar estagnação econômica. Para os trabalhadores, é uma chance de discutir algo tão caro à vida das pessoas: a gestão do próprio tempo e a dignidade. Quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com uma convidada ou um convidado, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vem conversando aqui no ICL Notícias a respeito da proposta de emenda constitucional para acabar com a escala 6 por 1, que é aquela que você trabalha 6 dias e descansa só um, tem só um dia de descanso. Eu vou conversar com o jornalista Carlos Juliano Barros a respeito disso. Carlos, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Vamos lá, então. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente entender o que está sendo discutido lá no Congresso. Antes até da PEC da Erika Hilton, do PSOL, se popularizou muito nesse último final de semana nas redes sociais e ela ficou muito mais conhecida, mas já existia uma outra PEC do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT. Eu queria que você explicasse um pouco qual a diferença entre elas e qual deve caminhar com maior facilidade e, nesse caso, uma proposta ela é a pensar da outra, enfim, como que fica essa situação? Então, na verdade, existem várias proposições ao longo, né, do tempo aí sobre essa temática. Essa discussão, Gabriela, se me permite aí a digressão, ela começou já na própria Constituinte, né, na Assembleia Constituinte de 87. Naquela época, para quem não sabe, né, até a nossa Constituição, até 88, a jornada de trabalho ela era de 48 horas semanais, o limite. E aí, na Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi entre 87 e 88, esse limite máximo foi baixado para 44. Naquela época, já tinha muita gente, né, já tinha alguns deputados que defendiam o limite de 40 horas semanais, né? Porém, eles foram voto vencido, né, e acabou aí se configurando essa jornada que a gente tem hoje, o limite máximo de 44 horas semanais. Isso quer dizer que, para algumas categorias, né, as pessoas trabalham aí 5 dias por semana, geralmente de segunda a sexta, por 8 horas diárias, e completam, né, as 44 horas trabalhando meio período no sábado. Mas isso também não quer dizer que não existam outros regimes para pessoas que trabalham 44 horas semanais, né? Então, é possível, por exemplo, que haja aí categorias, né, que trabalham 9 horas durante a semana, e aí não trabalham aos sábados, aí fica nesse regime 5x2, né? Ou seja, teria direito ao fim de semana. Isso depende muito das negociações coletivas, né? Enfim, de como os sindicatos negociam com os empregadores, mas é fato assim, que esse regime 6 por 1, né, em que
as pessoas também trabalham ao sábado, ele é um regime muito característico de ocupações, enfim, que estão no limite aí da precarização, né? Enfim, são pessoas que ganham aí 2 salários mínimos. Então, a gente está falando de pessoas do comércio, caixa de supermercado, enfim, né? Pessoas que têm aí ocupações com ganhos um pouco mais, enfim, na base da pirâmide mesmo. E aí, ao longo do tempo, houve uma série de proposições para baixar o limite de jornada, né? Na verdade, a redução de 44 para 40 sempre foi uma bandeira das centrais sindicais, né? Assim, a gente às vezes se esquece disso, mas essa é uma discussão que vem sendo feita há bastante tempo, né? Então, as centrais sindicais há bastante tempo defendem a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas. Houve já existem diversas proposições aí no Congresso Nacional. Tem uma também do próprio Paulo Paim, né? Do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele também tinha uma proposta que chegou a ser arquivada em 2022, uma PEC, né, que chegou a ser arquivada em 2022, depois foi reaberta, que também defendia uma redução, salvo engano, uma redução imediata para 40 horas e depois uma redução gradual, né, com o passar do tempo, para 36 horas semanais. Então é isso, assim, na verdade essa PEC da Erika Hilton, ela ainda não foi nem apresentada, né? Isso é uma coisa que precisa ficar claro, assim, ela não está tramitando ainda, né? A Erika Hilton está tentando coletar as 171 assinaturas necessárias para iniciar a tramitação da PEC, né? E a partir daí tem a tramitação de passar pelas comissões, enfim. É muito difícil prever se dessa vez, né, essa matéria teria um andamento mais rápido, né? Teria um andamento mais célere do que das outras vezes. Mas, evidentemente, que pressão social, cobrança, né, enfim, ajuda a acelerar o processo. Vale a pena dizer que, enquanto a gente está gravando, que é nessa terça-feira à tarde, são 134 assinaturas coletadas, mas ainda pode aumentar até o final do dia. Enfim, a gente continua acompanhando porque precisa chegar a 171 assinaturas, né? 1/3. Isso. Então, eu acho que vale a pena dizer também, trazer uma comparação em relação a outros países, né? Até saíram algumas pesquisas por conta justamente de estar tão popularizado esse tema e tão em pauta. Se levantou a questão de como os outros países, né, trabalham, qual é o regime de média de horas semanais, e o Brasil tem uma das maiores médias de horas semanais trabalhadas, segundo a Organização Internacional do Trabalho. E aí eu pergunto por que a nossa escala é tão precarizada em relação aos padrões internacionais. Até o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin se pronunciou a respeito disso. O governo demorou um pouco até para falar a respeito disso. O ministro do Trabalho fez um pronunciamento, chegou a ser muito criticado por setores da esquerda, e o Alckmin diz que a redução da escala é, de fato, uma tendência mundial. Então, queria te ouvir sobre isso. Então, sem dúvida, o Brasil é um país onde se trabalha muito, né? Com certeza absoluta. Se a gente pegar aí padrões internacionais, né? Existem várias bases de dados para tentar fazer essas comparações. Uma base de dados importante também é da OCDE, né? O Brasil não faz parte da OCDE, mas, enfim, lá na OCDE também é possível pegar alguns dados para fazer algumas comparações. Então, assim, o Brasil está em linha aí com países como México, Costa Rica, né? Que são países também em que existe aí uma carga horária muito alta, muito intensa de trabalho. Então, aí, assim, na verdade, existem várias explicações para isso, né? Enfim, mas acho que a explicação mais comum, ou pelo menos a explicação mainstream aí dos economistas, né, é a de que o Brasil é um país de baixa produtividade do trabalho, né? Então, isso de fato é verdadeiro mesmo, é uma constatação. Se a gente pegar, por exemplo, dados lá da FGV, né, do IBRE, que tem um observatório da produtividade do trabalho, a produtividade do trabalho no Brasil cresce a taxas muito baixas, né, nos últimos 40 anos. Assim. Então, faz quase 4 décadas que a nossa produtividade cresce uma velocidade muito lenta. Então, assim, do ponto de vista econômico, né, assim, isso ajuda a explicar por que países mais desenvolvidos, né, têm
jornadas mais baixas, né? Porque a produtividade do trabalho é maior, ou seja, as pessoas precisam trabalhar menos tempo para gerar a mesma quantidade de riqueza, né? Isso tem a ver muito com investimento, com grau de tecnologia, né? Enfim, com grau de instrução da população, né? Então, se a gente pegar países, sei lá, Alemanha, ou país da Escandinávia, né? Que tem aí cargas de trabalho bem mais baixas, isso também se reflete na questão de que esses países têm nível de escolaridade médio da população muito maior e taxas de investimento na economia muito maior. Você consegue capacitar melhor a mão de obra. Enfim, e isso também tem um pouco a ver com a nossa história, assim, né? O Brasil é um país de mão de obra barata, né? Enfim, como os países da América Latina de forma geral, como os países do Sudeste Asiático também sempre foram, né? Enfim, isso está mudando de uns tempos para cá, né? Mas essa é a discussão mais tecnicista, digamos assim, mais economicista, né? E eu acho que isso ignora uma série de questões que tem a ver com bem-estar, que tem a ver com saúde mental, com estafa física, e é disso que se trata quando a gente vê esse movimento, né? O VAT, o Vida Além do Trabalho, do agora vereador do Rio de Vereador. Janeiro, Rita Azevedo, ganhando tanta popularidade, assim. E de fato, assim, eu acho que quando a gente pensa nessa escala 6 por 1, né, e levando em conta que mesmo com jornadas de trabalho de 44 horas, que é uma jornada bem extensa, né, assim, 44 horas de trabalho é uma jornada bem extensa, se a gente levar em consideração padrões internacionais, sei lá, na França, por exemplo, né, a jornada é de 35 horas, né, enfim, e a França nem é talvez o país que a gente associe né, que tem a melhor produtividade de todos, né? Assim, se a gente comparar, sei lá, com a Alemanha, por exemplo, né? Então, na França, por exemplo, a jornada de trabalho regular é de 35 horas semanais. Mas eu acho assim que a grande questão que o VAT traz é essa discussão sobre bem-estar, sobre, enfim, direito à vida, né? Direito a uma vida além do trabalho, né? Como diz o próprio nome do movimento. E aí, assim, se a gente pensar que existem regimes aí de 44 horas em que as pessoas trabalham só 5 dias por semana e tem o fim de semana completo livre, não me parece nem um pouco absurdo a gente pensar em acabar com a escala 6 por 1, né? Assim também como me parece bem razoável, né, baixar o limite para 40 horas. O próprio Ministério do Trabalho se posicionou nesse sentido, né? De que um meio termo aí, em vez de a gente baixar para 36 horas, que é o que a PEC propõe, se a gente baixasse para 40 horas, né, que é uma bandeira, como eu disse, histórica das centrais sindicais, eu acho que, enfim, né, há quem diga que o Brasil já estaria preparado para essa carga horária. Se a gente baixasse aí para 40 horas semanais, a gente conseguiria garantir pelo menos esse sistema aí de 5 por 2, né? Ainda que tenha muita gritaria, ainda que tenha muita gente já levantando, né, já torcendo o nariz para essa possibilidade. Até eu estava vendo aqui né, o pessoal da Abrazel, né, que é a Associação dos Restaurantes, enfim, porque alguns setores que são muito intensivos em mão de obra, né, dependem aí dessa mão de obra de fim de semana. Então, sei lá, supermercado, restaurante, né? Então, para esse pessoal, né, enfim, para esses empresários desses segmentos, isso pode ser uma questão. Mas, ao mesmo tempo, assim, enfim, né, talvez a gente precise repensar algumas coisas mesmo. Então, será que os restaurantes precisam funcionar todos os dias também? Será que os supermercados precisam estar abertos 24 horas por dia ou num horário tão dilatado, né? Enfim, é uma escolha que a sociedade pode fazer também, né? De tentar restringir horários para garantir uma qualidade de vida para a base da população, né? Perfeito, eu acho que essa discussão é fundamental. Você citou, né, a Associação de Bares e Restaurantes. Só para trazer aqui a informação disso, eles se pronunciaram dizendo que a ideia, né, do fim da escala 6 por 1 é uma ideia estapafúrdia. Foi o que o presidente da associação disse, e tem outras organizações, enfim, principalmente do setor empresarial, falando a respeito disso. Agora, você tocou num ponto super importante que eu queria tratar aqui, que é essa questão da precarização da vida das pessoas, né? É muito recente, por exemplo, a gente discutiu burnout. Foi só em 2022, a gente está em 2024, mas que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome do burnout como uma doença ocupacional. Quer dizer, ligado ao trabalho, né? E não a outras áreas da vida também, como uma questão de saúde mental, de fato. Então, ter essa discussão, ainda que, é claro, esse projeto, até a Erika Hilton já falou a respeito disso, de que
Talvez não seja... essa é a discussão inicial, mas que não é, de fato, o resultado final, né? Assim, de chegar a 36 horas semanais, mas que essa discussão precisa ser feita. Então, que mudança concreta isso teria para a vida das pessoas? E isso recai sobre os mais pobres. Eu acho que isso é fundamental da gente dizer, né? Afeta principalmente quem trabalha no setor de serviços. Sim. Então, eu acho que essa discussão ela é muito oportuna, assim, porque ela traz de volta ao debate público uma discussão central que é né, sobre condições de trabalho, assim, que condições de trabalho os brasileiros, né, vivem, a que condições de trabalho eles estão submetidos. Enfim, isso tem a ver com questão de carga horária, mas tem a ver, sei lá, com questões como, por exemplo, acidentes de trabalho, né? O Brasil é um país em que há muitos acidentes de trabalho, há muitas doenças ocupacionais, né? Então, tudo isso tem a ver com essa discussão sobre meio ambiente de trabalho, saúde e segurança do trabalho, né? A gente está falando aí de pessoas que são da base da pirâmide social, como eu falei, e que, para além de trabalharem 8 horas por dia, né, muitas vezes perdem aí um bom tempo no deslocamento, né, até o trabalho. Então, pega ônibus, enfim, perde aí, sei lá, 1, 2 horas para ir, mais 1, 2 horas para voltar. Quando volta, ainda tem que dar conta do chamado trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho dentro de casa, né, cuidar da própria casa, ficar um pouco com os filhos, né, porque essas pessoas, enfim, se a pessoa perde 1, 2 horas para ir, trabalha mais 8 horas, enfim, às vezes até mais porque tem horário de almoço ali, aí depois mais 1, 2 horas para voltar para casa, né? Assim, quanto tempo ela fica com os filhos, né? Enfim, a gente acho que naturalizou, assim, ao longo de muito tempo, essa ideia de que eu escrevo muito sobre isso na minha coluna, né? Essa ideia do culto ao trabalho, né? Essa ideia do culto ao trabalho duro é uma coisa que ela é muito forte, assim. Esse culto do trabalho duro, ele é uma coisa que vai, né? Ele perpassa aí vários espectros ideológicos, vai da esquerda à direita, né? Se a gente lembrar, por exemplo, na entrada de Auschwitz, dos campos de concentração de Auschwitz, você tinha uma frase lá que era, né? Só o trabalho liberta, né? E se a gente pensar, sei lá, né, enfim, nos mitos lá da União Soviética, no Stakhanov, né, que era um operário que trabalhava pra caramba e tirou não sei quantas toneladas de carvão num só dia, né? Também havia esse culto ao trabalho duro, né? O culto ao trabalhador pesado, né? Enfim, então isso é importante que se diga, é uma coisa que vai da esquerda à direita, né? Essa ideia de que só o trabalho liberta, só, né, Deus recompensa quem... como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Isso está inclusive no nosso imaginário. Mas a gente precisa, de fato, prestar atenção para esse lado B, né? Para esses efeitos colaterais. E quando a gente fala sobre conquista de direitos, assim, é importante dizer que essas coisas sempre despertam reações, né? Então, eu até estava acompanhando nas redes sociais, né? Algumas pessoas resgataram algumas manchetes falando, por exemplo, sobre a reação ao 13º salário, né? Então, tinha lá algumas manchetes de jornal dizendo que o 13º salário seria um problema, que aumentaria muito o custo do trabalho e que isso seria uma grande questão. Se a gente pensar até um pouco mais recentemente com a PEC das domésticas, que tem, né, que é de 2013, ou seja, tem apenas 11 anos, até 2013 as empregadas domésticas não tinham os mesmos direitos de todos os outros trabalhadores no Brasil, né? E, assim, o que é uma herança escravagista, né, escrachada, assim, né? Ou seja, e naquela época também, se vocês pegarem os jornais da época, vocês vão ver que muita gente dizia isso, não, a gente não pode estender os mesmos direitos para as empregadas domésticas porque isso vai gerar um desemprego, né, ou vai gerar muita informalidade, né? Ou seja, esse discurso sempre aparece, né? Assim, e ele sempre vai existir. Mas ao mesmo tempo, com o passar, né, enfim, dos anos, assim, a gente vai, alguns mitos vão caindo. Então, essa ideia de que direito trabalhista é necessariamente um problema, né, necessariamente uma questão, isso não é necessariamente verdade, né? Se a gente pegar, por exemplo, esses países sobre os quais a gente falou agora, né, que tem uma produtividade alta, nesses países também você tem direitos trabalhistas robustos e fortes, né? E, inclusive, há literatura especializada dizendo que é o oposto, assim, né? O direito do trabalho, muitas vezes, ele pode contribuir para a produtividade, porque o trabalhador ele se sente pertencente àquela empresa, ele se sente protegido, ele se sente
instigado a melhorar, né? Enfim, ele sabe que ele não vai ser demitido a qualquer momento, que ele não é uma peça descartável. Então, se muita gente destaca só o lado negativo disso, isso gera acomodação, isso gera custo, isso gera entrave, tem um outro lado também disso, né? Que, pelo contrário, assim, num ponto ótimo, o direito do trabalho ele pode, inclusive, aumentar a produtividade, ele pode, inclusive, melhorar o ambiente de trabalho, né? Também lá no começo da nossa conversa, você citou a Constituinte, eu acho muito importante porque ali se falava de licença maternidade e licença paternidade e o que uma parte dos deputados diziam, e uma parte deles inclusive ligado ao lobby empresarial, que ia quebrar as empresas, que era impossível ter licença maternidade, que isso era, na verdade, um preconceito contra as mulheres, que o mercado de trabalho ia quebrar. Então, tudo isso, todo o direito trabalhista um dia parece que já foi considerado uma proposta radical por empresários, ou enfim, por esses setores. Eu queria te ouvir a respeito disso também. Não, acho que eu concordo contigo, assim, toda a luta por direitos trabalhistas e direitos sociais de forma mais ampla são lutas que, né, são reivindicações que inevitavelmente geram essa, essa reação, né, essa oposição, né, então, enfim, esse debate ele vale não só para direitos trabalhistas, mas para direitos sociais mais amplos, direito ao voto, né? Então, assim, a gente pensar em, né, quando o direito ao voto foi estendido às mulheres, né? Enfim, as pessoas que não tinham alfabetização, né? Enfim, né? Se a gente pensar, sei lá, até 60 anos atrás, nos Estados Unidos, negros não podiam andar no mesmo ônibus que brancos, né, em alguns estados. Então, assim, e sempre vai haver uma suposta racionalidade por trás disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que se municiar de bons argumentos para tentar reverter. E isso, por exemplo, né, isso se reflete muito, por exemplo, sobre tributação, né, de renda, assim, que é um assunto também que eu gosto bastante de acompanhar, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, os impostos são muito pouco progressivos, né? Ou seja, os mais ricos pagam muito menos do que eles deveriam e poderiam, né? A grande questão é que a carga tributária no Brasil ela é alta, mas ela é muito desigual, né? Ou seja, tem gente pagando demais e gente pagando de menos, né? E quem está pagando de menos são geralmente as pessoas que estão aí no topo da pirâmide e conseguem usar de subterfúgios para pagar menos, né? E aí, assim, tem um especialista que é o Manuel Pires, né, professor, né, da UNB e também da FGV Ibre, que ele diz o seguinte: a gente precisa também tomar cuidado e levar em conta alguns argumentos, né, de quem diz, por exemplo, que se a gente aumentar demais a tributação dos mais ricos, isso vai gerar fuga de capitais, isso vai gerar, por exemplo, desinvestimento. E ele fala, esses argumentos precisam ser levados em conta mesmo e a gente tem que analisá-los de maneira séria, né, e robusta. Mas o ponto é que no Brasil, né, as alíquotas, por exemplo, que a gente cobra dos mais ricos ainda estão muito longe, mas muito longe de gerar esse efeito colateral, né? Em países, sei lá, como a Escandinávia, talvez esse debate caiba, né? Mas aqui, esse debate está longe ainda de ser uma questão. Então é isso, assim, acho que a gente tentar ouvir os argumentos, entender até que ponto esses argumentos procedem ou não, e tentar pensar na construção de uma legislação e de um marco regulatório que preze pela qualidade de vida, principalmente das pessoas que estão, né, na base da pirâmide. Nesse caso do regime 6x1, me parece um exemplo clássico, assim, né? Assim, eu acho que garantir um fim de semana completo para as pessoas é um pleito bem razoável, né? Assim, eu até estava lendo também ontem uns artigos de pessoas dizendo não, isso é populismo, isso é ir contra a economia básica, porque isso vai gerar, como eu disse, né, a gente vai aumentar a improdutividade do trabalho, não é assim que as coisas se resolvem, a gente precisa melhorar a educação da população brasileira, e aí com isso a gente aumenta a produtividade, e naturalmente as coisas caem. Ok, assim, mas se a gente for esperar por tudo isso, né, enfim, e mesmo assim vai ter gente resistindo, e essas pessoas têm pressa também, né, assim, a gente, me parece bem razoável, assim, que uma pessoa queira reivindicar pelo menos o sábado e domingo
para descansar, né? Então, não me parece desmedido, né? Eu acho que essa é a mensagem. Eu também quero aproveitar aqui para trazer uma discussão que levantou o pesquisador o Paulo Demuro, ele é professor de semiótica, né? Pesquisador, e ele levantou essa discussão de como essa campanha pelo fim da escala 6x1 está se reapropriando de universos temáticos que foram dominados, assim, mais recentemente pela extrema-direita. Por exemplo, Pablo Marçal, com essa questão do empreendedorismo e tal, trabalho, família, né? Então, enquadrando isso numa nova perspectiva, vamos dizer assim. Queria perguntar se você concorda e se é uma bandeira que é capaz, Carlos, de unificar a esquerda, ou melhor, né, se pode representar uma mudança significativa em táticas políticas, nesses termos. Sem dúvida, assim, eu acho que essa é uma pauta que dialoga, né, diretamente com o que a gente chama aí de classe trabalhadora, de pessoas que estão na base da pirâmide. E eu acho que é muito interessante, assim, porque muito se fala, né, que o mundo do trabalho mudou demais, as novas tecnologias erodiram as proteções, ninguém mais quer saber de trabalho formal, carteira de trabalho está fora de moda, enfim, todo mundo já está cansado de ouvir esse tipo de argumento, né? E assim, e mais uma vez, assim, acho que a gente precisa qualificar esse debate, né? Por um lado, é verdade que ter carteira assinada não é garantia de nada, né? Assim, se a gente olhar, por exemplo, os trabalhadores terceirizados, né? Muitos deles estão no limite da precarização, ainda que eles tenham ali carteira assinada, né? Isso não quer dizer que o trabalho deles seja legal, seja bacana, enfim, né? Que eles tenham boas condições de trabalho. Isso é verdade também. Mas ao mesmo tempo as pessoas gostam de estabilidade, as pessoas gostam de direito, né? Nessa discussão, por exemplo, sobre regulamentação de trabalho por aplicativos, que é outra discussão que eu acompanho bastante de perto, assim. Se você conversa com entregadores, motoristas, né? Muitos deles vão dizer que gostariam, assim, de ter, por exemplo, férias, de ter garantia de licença remunerada, né? Desculpa, de ter garantia de previdência em caso de acidente, gostaria de ter um 13º, porque isso também já está cristalizado no inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas sabem que esses direitos são coisas boas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é bombardeado o tempo inteiro por essa ideia de que tudo mudou e de que essas relações já não fazem mais sentido. E, enfim, eu sinceramente, né, tenho minhas dúvidas sobre isso. Assim. Algumas vezes as pessoas abrem mão de direitos consolidados, porque ali no frigir dos ovos, na ponta do lápis, aí na matemática, ela faz uma conta. Eu talvez trabalhando informalmente, talvez eu ganhe um pouco mais do que se eu trabalhar como CLT. Ou, sei lá, caso de trabalhadores como a gente, né, jornalistas, profissionais criativos, né, que vou virar PJ, porque sendo PJ eu consigo ganhar mais do que se eu for um jornalista CLT. Às vezes as pessoas não têm nem essa escolha, né? Assim, muitas vezes as pessoas são obrigadas a abrir uma PJ porque enfim, quem vai contratar não dá sequer essa opção. Mas, assim, as pessoas gostam de estabilidade, as pessoas gostam de ter um sentimento de que elas têm uma previsibilidade sobre a vida delas, né? Então, e isso, assim, você vê como as coisas se misturam, né? A gente fala muito, sei lá, sobre crise da Previdência, a gente não tem, o INSS está falido, não temos mais dinheiro para bancar as aposentadorias dos nossos velhinhos, como é que a gente vai fazer? Mas sim, muito pouco se fala, por exemplo, de como essas fraudes trabalhistas impactam o caixa da Previdência, né? Assim, se a gente assim, para a Previdência funcionar, a gente precisa de contribuinte, né? Assim, e o nosso sistema de contribuição ele está muito alicerçado nessa ideia da carteira assinada, né? Do trabalhador contribuindo e do empregador contribuindo também, né? Quero muito agradecer a sua presença aqui. O Carlos Juliano Barros é jornalista. Seja sempre muito bem-vindo e até uma próxima. Eu que agradeço, fico à disposição. Até a próxima. Valeu, até mais.
E para quem está assistindo o programa pelo YouTube, eu lembro a você que é amanhã a terceira turma do Empreendedor Mestre, que está de volta agora. Aula com o Eduardo Moreira. Então, portanto, nesse dia 14 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite, você se inscreve aqui pelo emdetalhesicl.com.br Mercado Investimentos. Na sequência, Rolê ICL. E você pode nos ouvir todos os dias nas plataformas de áudio também. Obrigada, até amanhã. Tá chegando o dia, amanhã a nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem. Vai aprender a jornada do herói e muita técnica, muita ciência sobre vendas e persuasão. Muito importante, as pessoas usam muito isso para convencer de coisas ruins, de teorias da conspiração. A extrema-direita faz muito isso. Vamos usar para o bem isso e defender as causas nobres com técnica, com ciência de vendas e de persuasão. Amanhã, às 8 horas da noite.